Oi, que a tia espera do fundo do coração que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Hoje a tia tá aqui pra contar mais uma história super legal. E a tia também quer avisar que logo vai chegar uma história missionária que a tia Bel e a tia Márcia vão contar, tá certo? Nós estamos bem ansiosos pra começar já, mas ainda faltam uns videozinhos pra poder chegar na história missionária. Outra coisa, a tia pede muito que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Porque a história de hoje ela é muito emocionante. Muito emocionante. Porque a história de hoje fala de um homem de fogo. Tia, que história é essa, tia? Pelo amor de Deus. Tia, por favor, explica essa história que eu não entendi, não. Tia, esse título aí que ficou meio estranho, não entendi, tia. Calma, que a tia Bel vai explicar tudinho pra vocês, tá certo? Vamos lá, a história de hoje é sobre Elias, o homem de fogo. Tia, por que Elias, o homem de fogo? A tia vai explicar lá na frente, tá bom? Então tem que prestar atenção para poder saber por que é um homem de fogo, tá? Vamos lá, crianças. Vamos começar do começo, certo? Há muito tempo atrás, tudo parecia ruim para Israel. Por quê, tia? Porque há muito tempo atrás existia um rei chamado Acabe e uma rainha chamada Jezabel. E eles não gostavam de Deus. Então eles não gostavam dos profetas, não gostavam das pessoas que falavam sobre Deus. Enfim, eles adoravam a deuses. E o Deus que eles adoravam se chamava Baal. Só que eles faziam coisas que eram erradas e estavam influenciando o povo da cidade a fazer as coisas que também eram erradas. E Deus não estava gostando disso. Mas existia um homem chamado Elias, que era profeta de Deus, mesmo Deus vivo. E aí Deus falou com Elias e disse para Elias que era para ele ir até o rei Acabe e falar para ele que não haveria chuva e nem cresceria árvores. Ou seja, aquela cidade ia passar fome e sede, porque não ia ter água e não ia ter alimento para eles, não ia ter. Isso até que Deus dissesse que pudesse ter de novo. Daí Elias foi lá. Elias falou isso, o rei Acabe ficou sem entender, Jezabel também. Daí Deus falou assim: olha, Elias, agora que tu já falou, já lançou aí o que tinha que lançar, tu vai para um canto longe. Tia, que canto longe? Assim, ele não fala aonde, mas dá algumas descrições, né? Foi para como se fosse um campo. Ele foi para um lugar onde tinha um riacho e tinha várias árvores e tinha os passarinhos e tinha sol e era muito bonito o lugar para onde ele foi. E outra, o Senhor mandava corvos deixarem comida para Elias. Então eles que levavam pão, alimento, carne, enfim, levavam comida para Elias. E Elias ficou lá durante um bom tempo. Só que depois desse tempo, a profecia começou a se cumprir. E como Elias sabia que a profecia estava se cumprindo? Porque a água do riacho tinha secado e as árvores que tinham lá perto, elas não estavam mais dando frutos. As folhas estavam secas. Então, ele sabia que estava começando o momento de seca e de fome. Mas Deus não ia deixar que o seu servo passasse por esse momento. Então ele falou para Elias que Elias tinha que sair da cidade onde ele estava e ir para a cidade de Sarepta, que era perto de Sidom. Lá ele ia encontrar uma viúva que iria cuidar dele, que iria ajudar a ele. Enfim, ele foi para esse lugar. Chegando lá, ele encontrou essa viúva e ele, por ser uma viagem muito longa, ele já estava com fome. Então, ele falou para a mulher: olha, por favor, faça alguma coisa para mim comer. E ela disse que não tinha como fazer alguma coisa para ele comer, porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E só dava para fazer um pequeno pão. E na casa dela era ela, o filho dela e agora Elias. Então, tinha que ter mais alimento. E se ela desse esse pequeno pão para Elias,
ela e o filho dela iriam passar fome. Daí, Elias falou para ela que Deus era um Deus muito grande e que ele fazia milagres. E então disse para ela, olha, você vai fazer esse pequeno pão e vai me dar. E depois vai fazer mais pães para você e para o seu filho. Porque enquanto o Senhor estiver com você, não vai faltar nem farinha nem azeite. Enfim, daí ela ficou muito maravilhada com aquilo, né? Fez um pão para Elias. E quando ela terminou de fazer o pão para Elias, ela começou a fazer o pão para ele e para o filho dela. E de repente começou a aparecer farinha e azeite para poder fazer o pão. E ela olhou assim e percebeu que realmente Elias era um homem de Deus e que Deus fazia milagres, né? Daí, eles ficaram por lá e passou-se o tempo. Para ser mais exata, passaram-se 3 anos. Então, 3 anos depois, Deus falou com Elias e mandou Elias voltar lá no rei Acabe para falar com ele de novo sobre a chuva. Daí, Elias... esqueci de uma pequena parte. Jezabel, ela não tinha gostado do que Elias tinha feito, né? Elias tinha falado aquilo lá e tal, e pra ela tinha tipo que jogado uma praga. Porque, enfim, Jezabel falou que queria que matassem todos os profetas. Então, Elias, ele não poderia ir até lá onde eles estavam. Por quê? Porque senão iriam matar Elias. Mas Elias não ficou com medo disso. Mesmo assim, Elias foi. E chegando lá, ele falou pro rei, olha, rei, Deus mandou eu dizer pra você que logo, logo ele irá mandar chuva. Só que, antes disso, ele falou assim, olha, eu queria propor um desafio a vocês. A você, rei Acabe, e aos seus 400 profetas. Por quê? Porque lá, eles adoravam, como a tia tinha falado, eles adoravam ao deus Baal. E esse deus Baal, ele tinha 400... Enfim, ele tinha 400 profetas. Então, eram muitos profetas. Daí, ele pegou e falou, olha, eu quero propor um desafio. Está aqui 2 sacrifícios. Aí, falou, olha, vocês vão montar o sacrifício de vocês, que é um touro, que tá muito limpinho, e vocês vão preparar o desafio, preparar o sacrifício de vocês. E vão orar ao Deus de vocês. E eu irei orar ao meu Deus, o Deus eterno. Aquele que responder com fogo, esse sim é o Deus que deveremos adorar. Enfim. E lançou. Tipo assim, mandei sair correndo. Foi isso. Daí, gente, vocês não sabem. Os profetas, os 400 profetas ficaram lá, fizeram um monte de coisa, dançaram, cantaram, oraram, se jogaram no chão, levantaram, fizeram um monte de coisa. Isso foi desde de manhã até de noite. E nada. O deus Baal não mandou nada, não respondeu com fogo. E o sacrifício deles estava lá. Daí chegou a vez de Elias. Elias fez o quê? Jogou água no sacrifício dele. Jogou água no animal, jogou água nas pedras onde o animal estava em cima e ao redor ainda tinha água, viu? Tem noção. Ai, a tia esqueceu de dizer um negócio. Isso aconteceu tudo num lugar chamado Carmelo, um lugar bem alto. Tá, vamos continuar, né? Você tá empolgada? Sim, daí, gente, vocês não sabem. Elias começou a orar. E na mesma hora que Elias começou a orar pedindo a Deus que respondesse, gente, caiu fogo do céu. Vocês imaginam? Caiu fogo do céu. Queimou o sacrifício todinho, queimou o animal, queimou as pedras, a água que tinha perto não tinha mais, tinha secado e o fogo foi forte, viu, menino?
Deus respondeu com fogo e todos perceberam quem era o Deus que deveria realmente ser adorado e exaltado, que era o Deus eterno, o Deus de Elias. Gente, mas vocês não sabem? Você tem noção? Esses 450 homens ficaram boquiabertos sem entender nada, mas na mesma hora eles falaram: vamos adorar ao Deus eterno, o Deus de Elias. E aí, com o passar do tempo, esses profetas eles foram presos. O rei Acabe, o que aconteceu, né, tia, com o rei Acabe? O que aconteceu com a Jezabel? O rei Acabe, ele foi para uma batalha e ele acabou morrendo nessa batalha. Jezabel, ela caiu A tia vai pescar, pera. Então, a tia ainda tá pescando. Gente, vocês não sabem. Jezabel, ela caiu de uma janela. Ela foi jogada por uma janela e caiu no chão e morreu já, né? Enfim. E Elias? O que aconteceu com Elias, tia? Um belo dia, chegou uma carruagem de fogo com um homem, com um cavalo de fogo, um homem de fogo. Colocaram Elias nessa carruagem, minha filha, e subiram e foram-se embora. Vocês acreditam? Por isso que na história, no título da história, né, é Elias, o homem de fogo. Porque ele orou a Deus e Deus respondeu com fogo e depois ele foi indo embora com fogo. Fez um redemoinho assim, ó, puf, subiu, foi pro céu e já tá lá conversando com Jesus e nós aqui. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento de conversar com Jesus, gente. Você tem noção? Tô animada pra ir conversar com Jesus. Sério, você tem noção não. Enfim, crianças, a história de hoje acaba por aqui, tá certo? A tia espera muito que vocês tenham gostado e tenham entendido, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e tchau!